o que você tem que fazer para você chamar a atenção do leitor? Toda apresentação, ela deve ter o seguinte ritmo. Se você quiser ir num crescente, né? Vou apresentando contexto e mais contexto e mais contexto, para quando chegar no final você ter o clímax, o que acontece? Aqui sua plateia já dormiu. Então, e em geral você dá o clímax e termina a palestra no anticlímax, qualquer que ele seja, qualquer coisa depois daquilo que você falou. Então o que você tem que fazer é clímax. O que eu vou falar para vocês é isso. Quando chegar no final da minha apresentação, vocês vão entender como esse problema se resolveu. O problema é esse. Aí depois você mantém no nível mais alto do que você começou, e aí no final você dá a conclusão de novo. Não vai ter mais o mesmo impacto de no início, mas você usou esse impacto para conquistar a atenção do cara. E aí depois você termina, tá? Como a gente faz isso num texto, dando de cara, né? Qual é a sua conclusão? Isso você pode fazer com a primeira frase do parágrafo, de qualquer parágrafo do seu texto, dando uma ideia do que aquele parágrafo vai dizer. Muitas vezes, os cientistas têm dificuldade de escrever para o público. Essa é a primeira frase do parágrafo. Os cientistas têm dificuldade para escrever porque estão acostumados a escrever os artigos científicos, que são muito formais, porque... Mas a primeira frase já disse sobre o que é aquele parágrafo. Então, se você resolve esperar o cara da sua mesma linha de raciocínio, pronto, ferrou, você vai perder ele. Evite originalidade e personalidade. Artigos que relatam experimentos e observações que foram feitas já centenas de vezes antes e que chegam aos mesmos resultados são extremamente entediantes. Né? Particularmente, ele diz, quando não introduzem nenhuma ideia nova. Outra coisa, escreva longos artigos ou longos textos. Né? Uma tese de doutorado tem 300 páginas relatando alguma coisa realmente importante e bem pensada. Ou 600 páginas. O que ele quer dizer? Eu posso escrever a mesma coisa em 300, que já é muito, ou 600, dando a ideia de que alguma coisa que é realmente importante precisa de ser muito longa, e que se ela foi bem pensada, né? Essa palavra é difícil de traduzir, mas bem racionalizada, ela precisa ser longa. Não precisa. O maior exemplo disso, e aí ele fala, né? Todo mundo deveria evitar ser inspirado por artigos pequenos, ainda que eles tenham sido escritos por famosos prêmios Nobel, né? E publicado em artigos, em periódicos prestigiosos, né? Como a Science e a Nature. Vocês sabem que o artigo do Watson e Crick relatando a dupla hélice do DNA tem uma folha. Para quem não conhece, ele está aqui, vocês podem baixar no site também. Uma folha, frente e verso, eles descrevem a estrutura da dupla hélice, mostram a fotografia de raio-x, a difração de raio-x, que comprova que esse modelo é esse modelo. Em um parágrafo, eles dizem, essa estrutura ao observarmos essa estrutura, não podemos deixar de pensar que a complementariedade das duplas fitas sugere um mecanismo de autorreplicação dessa molécula. Então, ao invés dele pegar nesse artigo e botar um monte de outras coisas, ele sugere nesse artigo, e acho que um ano depois ou alguns meses depois eles publicaram um outro artigo onde eles colocavam como esse mecanismo de replicação poderia funcionar. Uma folha, frente e verso,
prêmio Nobel. O importante é o que você fez e não o que todo mundo fez antes de você. Claro, depois disso, o Watson, que tinha o... Na verdade, o Crick era o cérebro e o Watson era o ego, né? Não que ele não fosse bom também, mas se você lendo os 2 livros que ele escreveu depois, A Dupla Hélice, e ele escreveu muitos anos depois, há uns 10 anos atrás, ele escreveu um outro que eu li chamado Genes, Garotas e Gamow. Né? Gamow era o físico que depois que eles descobriram a dupla hélice do DNA, ajudou eles a decodificar o código genético, né? Porque vocês tinham um problema. 2 bases permitiam não permitiam fazer os 20 aminoácidos conhecidos. As bases combinadas 2 a 2 não permitiam fazer os 20, né? 4, 2 a 2 dá 16. Né? Só que 4, 3 a 3 dava 64. Então, era muito mais do que os 20. Como é que você batia as 4 bases com os 20 aminoácidos? Que seria decifrar o código genético. Então, isso deu um trabalhão e esse físico ajudou eles. Então, ele falava, esse livro conta a epopeia deles depois de descobrir a dupla hélice. E ele fala que ele foi para a Inglaterra porque ele não conseguia arrumar namorada nos Estados Unidos. Ele tinha 19 anos, já tinha o doutorado com 19 anos, era feio que nem o cão, né? E aí disseram para ele que na Inglaterra era mais fácil arrumar namorada e ele foi para lá.